a Lamentações, capítulo 5, versículo de número 21. Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Eu sei que todos nós, irmãos, tem muito, mas é muito mesmo, para agradecer a Deus. Apesar de um ano tão conturbado, muita gente aqui pode dizer: pastor, Deus abriu porta de emprego, pastor, Deus protegeu, Deus livrou, Deus guardou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E muito mais Ele vai fazer. Lamentações, capítulo 5, versículo 21, quem achou, diga amém. Que é o texto que nós estamos lendo todos os dias. Restaura-nos, ó Senhor, a Ti, para que retornemos. Renova os nossos dias como dantes. Nós já falamos sobre renovar a nossa alegria, sobre renovar a nossa fé, sobre renovar as nossas forças, sobre renovo ministerial, e nós começamos a falar sobre renovo espiritual. No renovo espiritual nós falamos sobre ministério, e também no renovo espiritual, nessas 3 quartas-feiras que nós estamos falando, nós também precisamos de renovo na nossa visão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que nós andamos por fé e não por vista. Paulo, quando ele vai aconselhar a Timóteo, uma das coisas que Paulo sempre lembra a Timóteo é que ele precisa ter visão de Deus. Ele precisa ter visão de Deus. Ele diz, no capítulo 3, versículo 1 de 2 Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, fique sabendo uma coisa, nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos difíceis. Imagine isso, o apóstolo Paulo, há mais de 1000 anos, bem mais de 1000 anos, né? Há bem mais de 1000 anos, dizendo numa carta enviada a Timóteo, que era um dos seus filhos na fé e discípulo. Imagina Paulo escrevendo carta a Timóteo e dizendo: Timóteo, nos últimos dias, que ele queria dizer que já eram os dias de Timóteo, sobrevirão tempos trabalhosos e sobrevirão tempos difíceis. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, a gente precisa de visão de Deus, a gente precisa ter uma visão fundamentada em Deus, porque os tempos difíceis vão chegar. E quando esses tempos difíceis chegar, você vai precisar ter visão de Deus. O mesmo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, capítulo 4, versículo de número 5 de 2 Timóteo, ele diz assim: tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. No versículo 4 ele diz assim: se recusarão, ainda falando se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Mas ele diz a Timóteo: alguns vão recusar dar ouvidos à verdade e vão preferir ouvir as fábulas. Porém, tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, não saia da visão. Mesmo que você esteja falando, ensinando, pregando, e as pessoas recusem a dar ouvidos à verdade, mesmo que você esteja pregando, falando, e o povo prefira ouvir as fábulas, as histórias e carochinhas que enchem os nossos ouvidos, mas você, Timóteo, ser sóbrio e continua na visão do reino. Queridos, nunca se houve um tempo em que nós nos tornamos ou passamos a viver sobre uma visão humana, sobre uma visão daquilo que nós mesmos estamos vendo. Por quê? Porque trabalhar na visão de Deus é mais difícil, mais trabalhoso,
mais cansativo e os resultados demoram mais. Mentira, Samuel, verdade. Trabalhar na visão de Deus, os resultados é muito mais lento do que na visão nossa. Se dependesse de uma visão humana, hoje, essa igreja aqui estaria cheia. Por quê? Porque a gente podia fazer um monte de coisa que poderia chamar um monte de gente. Visão humana sempre parece ser mais atrativo. A visão de Deus, os resultados na visão, trabalhando na visão de Deus, é sempre mais lento. E é por esta razão que nunca se houve um tempo que precisássemos tanto renovar a nossa visão espiritual. Nós estamos vivendo em um tempo que a cegueira espiritual permeia dentro dos nossos templos e tem tomado conta da igreja. Nesse século, nós, pastores, líderes, obreiros, lideranças, grandes lideranças, que por alguma razão, que por alguns N motivos, abriram mão da visão de Deus porque era trabalhosa, porque era difícil, porque era dolorosa, e preferiu andar na sua própria visão. E com isso, irmãos, andar na nossa visão, o problema é difícil, por quê? Porque a gente não consegue manter uma visão humana sempre contínua, porque visão humana se desfalece. E é por causa dessa visão humana que nós não estamos percebendo, que de pouquinho em pouquinho o mundanismo vem entrando para dentro da igreja, vem fazendo parte dos nossos cultos. Eu costumo dizer que Satanás tem participado dos nossos cultos todos os dias. O diabo congrega com a gente. E na nossa maneira de cristianismo hoje, a gente conversava sobre isso essa semana, não sei se segunda ou terça, sobre batalha espiritual. E a gente falava que a falta de visão espiritual, a falta dos dons espirituais no meio da igreja, tem feito com que a gente não perceba algumas coisas. O diabo está pregando nos nossos púlpitos, o diabo está falando em línguas perto de nós, o diabo está cantando nos nossos púlpitos, e a gente acha que é Deus porque nós não temos visão espiritual. Isso eu falo numa situação aglomerando a igreja no geral, a igreja brasileira e a igreja em muitos lugares, porque nós nos apoderamos de uma visão humana. E tudo que acontece dentro da igreja, diz a frase que a maior façanha de Satanás foi provar para o mundo que ele não existe, ou ensinar o mundo que ele não existe. Então a gente vem para a igreja hoje e a gente não tem mais visão de Deus para algumas coisas que acontecem, a gente não percebe e com isso as coisas vão se deteriorando. Então nós precisamos renovar a nossa visão espiritual, porque uma igreja que vive com visão humana é semelhante a Ló, que escolhe sempre aquilo que é mais belo, escolhe sempre os campos que é mais florido, escolhe sempre os campos aonde as coisas estão melhores. Porém, no final sempre acabam presos em Sodoma e Gomorra. Nós precisamos de visão espiritual, ou renovar a nossa visão espiritual, porque se nós continuarmos, ou se nós começarmos a viver numa visão humana, a gente começa a trocar coisas que são essenciais por coisas que são efêmeras, passageiras e vazias. Uma igreja que tem visão não troca a palavra pelo movimento. Então, começando por isso, você já percebe que há muitas igrejas no Brasil que perderam esse sentimento de culto de ensino. Há uns anos atrás era culto de doutrina.
Há uns anos atrás era culto de ensino da palavra, culto da palavra. Depois a gente começou com o culto de ensino, o culto da palavra que falamos até hoje, mas em alguns lugares não tem mais escola bíblica dominical, não tem mais culto de ensino, ou de doutrina, ou da palavra. Trocamos os nossos cultos. E aí, o que a gente faz? A gente faz o culto que deveria ser o culto de ensino, a gente traz cantores de renomes, esses cantores tomam parte de 80% do culto e 20% do horário do culto é para a ministração da palavra. E a ministração da palavra é uma palavra vazia, sem conteúdo, sem alimento, uma palavra que parece que está sendo ministrada para meninos, quando na verdade já deveria estar ministrando para uma igreja viva, fortalecida através da palavra. Então, quando a gente perde a visão espiritual, quando a gente perde a visão de Deus, uma igreja que perde a visão, ela troca a palavra pelo movimento. Uma igreja que tem visão não troca a palavra pelo movimento. Uma igreja de visão não troca a oração por horas de louvores. Meu querido, minha querida, de vez em quando a gente vai em alguns lugares, pela graça de Deus, e eu sempre chego cedo em qualquer igreja que eu vou. Tem dias que eu chego em igreja, as portas ainda estão fechadas. Tem dia que eu chego em igrejas e o obreiro não chegou ainda. Tem dia que eu chego em igrejas, o conjunto, o departamento, a igreja toda não está lá. E quando chegam, se tem uma coisa que eu observo, a maioria das igrejas que nós vamos hoje, ninguém dobra os joelhos mais, ninguém ora mais, ninguém começa o culto com oração. Os nossos cultos que começavam às 19, nos domingos, que começavam às 19 e a gente orava até 19h30, caiu para 19h20, caiu para 19h10, caiu para 19h05 e caiu para as 19 e ninguém mais dobra os joelhos. Por quê? Porque trocamos a visão, perdemos a visão. E quando nós perdemos a visão, uma das primeiras coisas que sai de dentro da igreja é a oração. Trocamos a oração. Não, nós não vamos fazer o período da oração, porque se a gente fazer o período da oração, a gente não vai dar para ouvir a equipe de louvor cantar 10 hinos. A gente vai tirar o período da oração, porque se a gente tirar o período, se a gente não tirar o período da oração, a gente não vai ouvir a equipe de louvor, o ministério de louvor cantando 5 hinos, um emendado no outro, com mais de 1h30 de louvor. Não tenho dificuldade nenhuma com louvor, porém, a Bíblia nos ensina que a oração é a prioridade da igreja. Uma igreja que não tem visão, ela troca a oração pelo show. Uma igreja que tem visão não troca o culto de oração por um culto. Porque nossos cultos hoje, em alguns lugares, não em todos, mas os nossos cultos viraram verdadeiros shows, não é? Os nossos cultos viraram shows pirotécnicos, né? É luzes, é fumaça, esses dias eu estava vendo um culto online e de repente começou a estourar aqueles negócios de festa que sobe um monte de papelzinho assim, ó, estourava no culto e os papelzinhos, virou um verdadeiro show os nossos cultos e por isso a gente encurtou a oração, encurtou a palavra, encurtou a veracidade e a verdade das ministrações verdadeiras e às vezes de confronto, porque ninguém que vai para um culto de show quer ouvir palavra de confronto, ninguém que vai para um culto que já é convocado para um show quer ouvir um pregador falando sobre se converter, sobre mudar de vida, sobre mudar a situação. Então nossos cultos, uma igreja de visão não troca a oração pelo show. Uma igreja de visão não troca o ensino pelo oba-oba. Uma igreja de visão não troca a revelação da palavra pela hora da revelação. É diferente. Uma igreja de visão não troca a revelação da palavra ou pela hora da revelação. Em alguns lugares que você vai, em alguns lugares que você entra, pode não ter palavra, pode não ter oração, mas a hora da revelação, irmão, a maior revelação que nós temos dentro da igreja ainda é a palavra. Amo um culto onde o profeta, Deus levanta profeta.
amo um culto onde Deus revela através de alguém. Mas a gente precisa entender, a maior revelação no culto ainda é a palavra de Deus. Uma igreja de visão não troca a fé pela ciência. Uma igreja de visão não troca a intimidade pelas finanças. Esses dias nós ministramos e eu falei sobre isso. As prioridades de avivamento. A gente quer tanto viver um avivamento. Porém, nós estamos nos preocupando tanto com finanças na igreja. Vamos aumentar as finanças. Irmão, vamos dizimar. Irmão, vamos ofertar. Na hora da oferta é 1 hora dizendo às irmãs, irmão, oferta, porque Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Não, irmão, a gente precisa entender, uma igreja que tem intimidade com Deus, ela é fiel. Pronto. Uma igreja que tem dependência de Deus, ela é fiel. Pronto. Pastor Samuel, tia Sabrina ministrou aqui, contou alguns testemunhos, a vida de missionário, e algumas pessoas disseram, eu vou abençoar. A gente não precisa, irmãos, tirar as obrigações da palavra, da adoração, para passarmos horas e horas aqui falando sobre dízimo e oferta. Uma igreja que tem intimidade com Deus, uma igreja que entende da dependência de Deus, uma igreja que vive por fé, ela sabe dízimo, ela entende sobre oferta, ela entende sobre abençoar, ela entende sobre plantar e colher. Então, nós precisamos entender, uma igreja de visão não troca a intimidade pelas finanças. A igreja de visão não troca a presença pelo presente. Uma igreja de visão não se adequa aos padrões que o homem quer. Uma igreja de visão não é enganada por espíritos malignos. A gente precisa renovar a nossa visão, porque se a gente não renovar a nossa visão, se depender, irmãos, eu já disse aos irmãos, existe hoje por aí muitas pessoas que chegam em algumas igrejas e vêm com visão mundana, vêm com visão do mundo mesmo, são líderes, são pastores, mas têm uma visão mundana. Mas uma igreja fundada na palavra não aceita esse tipo de coisa. E não é que se rebela, não. A nossa maneira de se rebelar, ou a nossa maneira de discordar é com os joelhos no chão, dizendo, Deus, a casa é tua, o povo é teu, não deixa se transformar num lugar, num covil de ladrões. Então tem hora que a gente tem que dobrar os joelhos, irmãos. Vem por aí uma visão soberba, orgulhosa, mentirosa, baseada em riqueza, baseado em mindar que Deus vai te dar, entrega que Deus vai dobrar. Não, irmão, a gente ainda vive sobre a visão da palavra. Ainda é Deus que direciona, ainda é Deus que manda, ainda é Deus que faz, ainda é Deus quem diz, ainda é Deus que abre, ainda é Deus que fecha, ainda é Deus que levanta, ainda é Deus que capacita, ainda é Deus que escolhe, ainda é Deus que determina. A visão ainda é de Deus. A visão ainda é de Deus. A gente precisa ser renovado nesta visão, porque senão, porque até nós, Jesus disse, se os dias não fossem abreviados, até mesmo os fiéis ou os salvos, até mesmo os escolhidos, né? Até mesmo os escolhidos seriam enganados. Mas graças ao nosso bom Deus, que nós ainda temos uns remanescentes que está dizendo, eu gosto é da palavra, rapaz. Não vem para cá com esse negócio de conversa, história, de carochinha, não, a gente gosta da palavra. E é por isso que eu amo a igreja do São Francisco, porque a igreja do São Francisco é uma igreja que ama a palavra. A igreja do São Francisco é uma igreja que entende a visão. Não vem para cá com esse negócio de conversa, de balela, querendo enganar o povo com conversinha, não. Aqui a gente nasceu na palavra, a gente tem sobrevivido na palavra, tem crescido na palavra, tem estado na palavra, tem vivido milagre através da palavra. Não é através do pregador, do pastor, do obreiro, é através da visão de Deus em nós. Então não perca a visão de Deus, renova a tua visão em Deus. Esse negócio de Deus não opera mais, para com isso, meu irmão. Para quem tem visão de Deus ainda está vendo o céu aberto, para quem tem visão de Deus ainda está vendo milagre, para quem tem visão de Deus ainda está vendo as coisas acontecendo, para quem tem visão de Deus ainda está dizendo, ele ainda dá um jeito, para quem tem visão de Deus ainda está dizendo, uma hora Deus resolve, uma hora Deus muda, uma hora Deus move. Então confia na visão de Deus na tua vida. Visão de Deus. A gente precisa renovar a nossa visão.
Precisamos renovar a nossa visão em Deus. Chega desse negócio de viver numa visão humana. Esse negócio de... A gente é muito organizado, né, irmãos? Graças ao bom Deus, assembleiano tem isso. A gente é organizado, nos cultos da gente é organizado, nos trabalhos da gente é organizado, a gente tem horário de começar, a gente tem horário de terminar, a gente é organizado um tantão, como dizem, né? A gente é organizado, graças a Deus por isso. Mas todas as vezes que eu faço uma programação, uma organização, eu sempre digo a Deus, Deus, eu estou organizando porque a gente é organizado. Mas o Senhor sabe que na igreja o Senhor tem total liberdade. E tem dia que a gente chega aqui com a programação feitinha, bonitinha, e aí o Espírito Santo de Deus diz assim, rasga. Em alguns lugares diz assim, não, o Espírito de Deus rasga coisa nenhuma. Aqui a gente segue uma... Irmão, esquece esse negócio. Ainda é Deus que domina a igreja ainda, irmão. Pode ser que em alguns lugares a gente entrou numa configuração. Na verdade, em alguns lugares a gente colocou Deus dentro de uma caixa. Se o Senhor quiser fazer parte do culto, operar no culto e participar do culto, o Senhor tem que trabalhar dentro desse caixote que a gente criou. Se não for assim, não precisa fazer. Então Deus não faz. Mas aqui não, irmãos. Aqui a gente faz a programação porque faz parte da nossa vida ser organizado. Mas a gente já sabe que tem dia que a gente vai chegar aqui e não tem programação que funciona, meu irmão. Não tem programação que funciona quando Deus diz assim, hoje eu estou na casa e hoje a programação é minha. Pronto, acabou, não tem outro jeito. Mas a gente ainda tem que trabalhar. A gente precisa continuar trabalhando na visão de Deus. Precisamos tomar cuidado, irmãos, para a nossa visão não se tornar uma visão raquítica, uma visão fraca, fajuta, aonde tudo é uma questão humana. Nem tudo na igreja é espiritual, verdade? Não espiritualize o que não pode espiritualizar. Mas tome muito cuidado, porque a gente está virando uma igreja tão carnal que até aquilo que é espiritual a gente está carnalizando. Até aquilo que é carnal, por falta de visão de Deus, a gente está dizendo, não, isso é carne. Até aquilo que até o momento que Deus está operando, a gente está dizendo, não, isso é Deus, coisa nenhuma. Cuidado, para quem tem visão de Deus, você sabe quando é Deus. Você sabe quando Deus está na casa, quando Deus está ministrando, quando Deus está falando, quando Deus está corrigindo, quando Deus está ensinando. Precisamos renovar a nossa visão. Precisamos de um renovo na palavra. Preste muita atenção nisso aqui. Precisamos de um renovo na palavra. Não precisamos do renovo da palavra. É diferente. Precisamos de um renovo na palavra. Nós precisamos nos renovar na palavra. Não é que a palavra precisa ser renovada. Algumas pessoas até dizem, irmãos, eu vou ler um versículo aqui, que é muito lido, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. A palavra de Deus não se renova. Palavra é palavra. O texto diz, as misericórdias do Senhor se renovam em cada manhã. A palavra não. A palavra é a palavra. Desde o princípio, a palavra é a palavra. Agora, nós precisamos ser renovados através da palavra. Quantas vezes, irmãos, eu já perdi as contas de quantas vezes, eu lembro um dia, quando o Adalto tinha ainda uma loja de uma mercearia, que a gente chama, né? Uma mercearia. E eu era o empregado, lá na mercearia do Adalto, tá ali. A gente trabalhava muito, irmãos. E eu lembro que um dia eu estava lendo 1 Samuel capítulo 17. Quantas vezes eu já li 1 Samuel capítulo 17, irmãos? Davi e a história do Davi o gigante. Quantas vezes eu já li a história de Davi e o gigante no capítulo 17 de 1 Samuel?
Mas naquele dia eu estava lendo, ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra, congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efés-Damim, Samuel, Saul e os homens de Israel, e se ajuntaram, se acamparam no vale de Elá, e dananã, e nananã, e nananã. Mas de repente, enquanto eu estou lendo, as lágrimas começaram a descer. Enquanto eu ia lendo, as lágrimas vai descendo, pingando na Bíblia, era a anciã, porque minhas Bíblias têm nome, irmãos, minhas Bíblias, tudo tem nome. Era a anciã, a minha companheira de todos os anos. E eu lendo, e quando eu ia lendo, o Espírito ia falando na minha alma, e um texto que a gente já leu várias e várias vezes, mas a palavra se renova em nós. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você sentou, pegou a Bíblia e começou a ler um texto, e através do texto que você está lendo, Deus renovou a tua vida? Começou a descer lágrimas dos teus olhos, e você começou a dizer assim, Jesus está aqui pertinho. O Espírito de Deus está falando comigo aqui nesse texto, irmão. Não dá para pregar nenhum texto sem antes o Espírito de Deus falar com você. Você não pode ministrar aquilo que você não foi ministrado, pelo amor de Deus. Sabe, você não pode pregar aquilo que antes... Você está vendo eu ministrando aqui renovo sobre a tua vida, falando sobre Lamentações 5:21? Isso porque Deus já ministrou na minha vida alguma coisa, para então eu ministrar. Você não pode ministrar alguma coisa que Deus não ministrou para você. Você não pode ministrar uma coisa sem antes ser ministrado. E não só ministrado por alguém. Tem dia que as pessoas pregam aqui o mês todo e você não consegue fluir nada. Mas tem dia que você abre o texto em um versículo que você já leu 50.000 vezes e você começa a derramar lágrimas e o Espírito de Deus começa a te mostrar umas coisas que você nunca tinha visto. Renovo através da palavra. Qual foi a última vez que você parou lendo a Bíblia e começou a sentir Deus falando? Olha isso aqui, olha esse mistério. Parece que o Espírito de Deus pega o dedo da gente e diz assim, para aqui. E você lê o texto 50.000 vezes. E cada vez que você lê, desce uma coisa diferente. Qual foi a última vez que você estava dormindo e você sonhou com um versículo e Deus te deu uma mensagem poderosa para você ministrar? Qual foi a última vez que aconteceu? Acontece isso, acontece. Eu lembro que no ano retrasado, se não me foge da memória, eu ministrei aqui na nossa fazenda Mulheres a Serviço do Reino, na festa da sexta-feira. Na quinta-feira à noite eu estava dormindo, nem sabia que eu ia pregar na nossa fazenda, não sabia de nada. O pastor Daniel ia estar lá e eu sempre ia nessas festas locais. Aí, na quinta-feira à noite eu estou dormindo, e eu lembro daquele texto, e as mulheres serviam a Jesus com as suas e tal e tal. Aí começou, mulheres a serviço do rei. E o engraçado, irmão, ponto a ponto, e eu dormindo, levantei, irmão, porque na hora que esses mistérios descem, a gente levanta, acende a luz, caça um papel, caneta, anotei tudo. Ainda sonhei, o engraçado é que eu sonhei que eu estava pregando num congresso lá em Nova Lima. E a mensagem desceu, desembolou, falei assim, eu vou para Nova Lima, pregar no congresso. Coisa nenhuma, irmão. Cheguei sexta-feira na igreja, na festa, era o pastor Daniel, a abertura, era o pastor Daniel que ia pregar, festa das irmãs do Circo de Oração. Quando eu sentei na cadeira, o pastor Daniel disse assim, Samuel, pode preparar a mensagem, que é você que vai pregar. Aí o Espírito de Deus, não precisa preparar, já te dei. Qual foi a última vez que você percebeu que Deus, através da palavra, porque tem dia, irmão, tem dia não, porque às vezes Deus não precisa rasgar os céus e dizer assim, Felipe, eis que eu te digo. Não! Quando você abre o texto, aí tem gente que está esperando Deus levantar o profeta e dizer, meu servo, eis que eu estou contigo. E tem dia que você abre a Bíblia e o próprio Espírito de Deus, através da palavra. Eu sei que você já vivenciou isso. Paulo diz assim, Paulo, eu estou contigo. Você vê um versículo dizendo assim, esforça-te, tem bom ânimo. Aí você diz assim, Deus falando para Josué. E Deus diz assim, não, falando para Josué não. Estou falando para você, esforça-te. Mas a gente precisa desse renovo na palavra. Qual foi a última vez que você, lendo um texto bíblico, você falou em línguas estranhas, renovado sozinho dentro de casa? A gente precisa desse renovo, irmãos. Porque hoje, nem com a igreja tomada pela glória de Deus, a gente está conseguindo sentir a presença do Todo-Poderoso.
Samuel, eu estou indo para os cultos todos os dias, os cultos Deus está usando, eu não estou sentindo. Imagina se dentro de casa eu vou ler a Bíblia e Deus vai falar, mas Ele ainda fala. Deus ainda renova através da palavra. Quantas revelações Deus já te deu, lendo um pequeno trecho da palavra. Quantas ministrações você já tirou em mensagens, em textos tão pequenos. Esses dias eu li um texto em Esther, que dizia que é Esther, Ruth, em Ruth, que quando um certo homem aconselhou o rei, e Deus me deu uma mensagem, só nesse trecho: cuidado com Memucã. Daqui uns dias nós vamos falar sobre isso. Mas quando a gente começa a ler a palavra, tem revelação de Deus, irmãos, que diante de Deus, tem revelações de Deus. Eu sempre digo que essa Bíblia aqui, se eu for leiloar ela é muito cara. Porque tudo que tem aqui, irmãos, além, é claro, dos textos bíblicos e do monte de anotação, nada disso aqui você acha no Google. Nada, só tem mistério aqui. Tem tantas revelações que Deus quer te dar através da palavra, mas nós não estamos buscando o suficiente. Ou se a gente começasse a ler a palavra como a gente lia antes. Ou se a gente, irmãos, e não é esse negócio, quantas vezes você já leu a Bíblia? Não, irmãos, não é isso não. É quantas vezes você já sentou, abriu a Bíblia e disse: Espírito de Deus, eu vou sentar aqui agora, vou ler a tua palavra, fala comigo. É isso, não é vou ler a Bíblia toda, porque da próxima vez que eu for ensinar, eu vou dizer: irmãos, eu já li a Bíblia 50 vezes. Quantas vezes você já leu? Não, irmãos, não é isso não. Não importa quantas vezes você já leu a Bíblia. Não importa mesmo. É bom, você precisa ler. Mas não importa quantas vezes você leu a Bíblia. O importante é quantas vezes Deus falou com você lendo a sua palavra. Isso é importante. Queridos, nós precisamos desse renovo. Quantas direções você recebeu abrindo a Bíblia e lendo? Quantas escolhas difíceis você tomou sobre a direção de um texto bíblico que a Bíblia lhe dava? Quantos foram os estudos? Apenas caneta, papel. Há uns anos atrás, irmãos, a gente não tinha computador, não tinha internet, a gente não tinha condições para comprar livro, a gente não tinha condições para nada. E como é que a gente fazia a mensagem? Meu irmão, você vai pregar, se vira. E o engraçado é os nossos obreiros, os nossos pastores, pastor Valdir, pastor Zé Reis, está aqui, sabe que não é mentira? A gente chegava aqui no domingo, tranquilinho, às vezes desprovido, aí o pastor Zé Reis chegava assim e falava: Samuel, 7h40, o pastor Zé Reis chegava: Samuel, hoje você vai pregar. E você diz assim: meu Deus, vou pregar o quê, gente, pelo amor de Deus? Se vira! E eu não me esqueço que as maiores ministrações ou as mensagens mais memoráveis foi as mensagens que a gente chegou aqui dizendo: hoje eu vou lá para ouvir, hoje eu vou lá para